Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam na vida de todos. Amém? Meus irmãos, é um prazer muito grande estarmos aqui juntos para, como já foi dito aqui, aceitar a convocação do nosso Deus. Ele mesmo é quem nos chama, Ele é quem nos reúne para prestarmos um serviço de adoração a Ele. Então façamos isso de todo o nosso coração, façamos isso com alegria em nossos corações. Agora, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Paulo a Filemon. Esse é o texto base da nossa meditação. Carta de Paulo a Filemon. Fica ali depois de Timóteo, Tito e antes de Hebreus. Filemon, como os irmãos podem ver, só tem um capítulo. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 7. Filemon, do versículo 1 ao versículo 7. Todos encontraram? Eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem a sua Bíblia, em suas Bíblias com bastante atenção, que a palavra de Deus nos diz. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante da tua presença, Pai, diante da tua santa palavra, e a nossa oração, Deus, é para que o Senhor abra o nosso coração para entender e receber a tua instrução neste dia. Ó Deus, nós nos reunimos para cantar ao Senhor, para cultuar ao Senhor, ó Deus, em espírito e em verdade, e também, ó Deus, para este momento, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, venha até nós com a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, nosso amado. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos aquela parábola bastante famosa que está narrada em Lucas 15, do 11 ao 32. A parábola do filho pródigo. É aquela história que Jesus conta aos seus seguidores de um rapaz que exigiu do seu pai a sua parte da herança. Ele queria, mesmo sem o seu pai ter morrido, ele queria ali a sua parte da herança. Então ele reclama a sua herança a seu pai. E quando ele recebe essa herança, quando ele está com essas riquezas em posse, ele abandonou a casa do seu pai, foi para bem longe do seu lar, e a Bíblia vai dizer que ele gastou tudo numa vida de devassidão, numa vida de pecado. E tudo isso levou ele a passar necessidade. Chegou numa situação terrível, e chegou no fundo do poço, e numa situação de extrema vergonha e necessidade. E ali, irmãos, naquela situação terrível, ele se lembra da casa do seu pai. Ele se arrepende de tudo aquilo que ele fez, e ele volta para a casa do seu pai, pede perdão, reconhece os seus pecados e é recebido em festa, é recebido de braços abertos pelo seu pai, pela sua família. Apesar de tudo aquilo de errado que ele fez, apesar dos seus pecados, ele recebeu o perdão de Deus. Irmãos, ao contrário do que muitos pensam, essa parábola não é sobre o filho pródigo. Ele não é o personagem principal. Essa parábola, na verdade, tem como personagem principal Deus, que, à semelhança daquele pai, perdoa todos aqueles que se arrependem dos pecados que são cometidos contra ele. Essa é a ideia daquela parábola contada por Jesus. Assim como o filho pródigo encontrou perdão na casa do seu pai, todos nós aqui encontramos perdão um dia no nosso Pai Celestial, e também podemos habitar em sua casa, no seio da família da fé. Irmãos, esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, não é muito diferente da parábola do filho pródigo. Na verdade, os mesmos princípios de perdão, de reconciliação, de restituição, são ensinados aqui nessa mesma passagem. Nesta que é a menor epístola do Novo Testamento. Como os irmãos podem ver, só tem um capítulo com 25 versículos. E como mostra o versículo 1, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta quando ele estava preso por pregar o evangelho. E o destinatário, a pessoa para quem Paulo direciona essa carta, como indica o próprio título do livro, foi um homem chamado Filemon. E o conteúdo dessa carta, irmãos, é um pedido que Paulo quer fazer a Filemon. Provavelmente, irmãos, Paulo já havia escrito outras cartas a Filemon. Provavelmente Paulo havia escrito outras cartas aos irmãos da igreja de Colossos, que era onde Filemon morava. Mas essa carta aqui, irmãos, aprove a Deus que ela fizesse parte da palavra de Deus, da Bíblia. Esta é uma carta inspirada, e nela nós temos Paulo fazendo um pedido a Filemon. Paulo pede para que Filemon perdoe um homem que cometeu um pecado contra ele.
Paulo pede para que Filemão perdoe um homem chamado Onésimo. E Onésimo, irmãos, era um escravo fugitivo. E Onésimo era escravo de Filemão. Obviamente que a escravidão no tempo bíblico era um tanto quanto diferente do que nós muitas vezes pensamos como escravidão. Pensem como que Onésimo era uma espécie de funcionário de Filemão e ele fugiu da casa do seu senhor, fugiu da casa do seu patrão e muito provavelmente, irmãos, como era característico dos escravos que fugiam, provavelmente Onésimo roubou alguma coisa do seu dono, Filemão, furtou alguma coisa ou desviou algum valor de algum trabalho que deveria ser feito. E ali fugindo do seu patrão, Onésimo chegou até Roma e lá ele conheceu o apóstolo Paulo. E através do ministério do apóstolo Paulo, Onésimo se converteu ao Senhor. Ele se arrependeu dos seus pecados e ficou preso também na mesma prisão ali que Paulo, servindo Paulo ali durante a prisão. Paulo escreveu Filemão quando ele estava preso, assim como ele escreveu outras epístolas, Filipenses, por exemplo. E possivelmente, irmãos, eles tenham ficado presos juntos ali. E depois que Onésimo foi liberto da prisão, Paulo manda ele de volta para casa. Perceba a semelhança. Nós tomamos aqui a parábola do filho pródigo para ler em conjunto com este texto aqui. Perceba, Onésimo é um escravo pródigo, um servo pródigo. Ele saiu da casa do seu senhor. Ele levou consigo provavelmente algum valor, alguma riqueza, à semelhança do filho pródigo, e depois de se arrepender de seus pecados, de ser salvo, de ser transformado radicalmente pela graça de Deus, Paulo manda ele de volta para casa agora, e manda com essa carta, uma carta pessoal de recomendação, pedindo: olha, Filemão, estou mandando Onésimo de volta, recebe ele, perdoa ele, restitui ele. Provavelmente Paulo queria até mesmo que Filemão libertasse ele da escravidão. Paulo queria, irmãos, que Filemão recebesse de volta o escravo arrependido e fizesse isso de boa vontade, que ele o perdoasse e o libertasse. Onésimo não era mais um escravo de Filemão. Onésimo agora seria um irmão de Filemão. Veja o que diz o versículo 16. Paulo pede para que Filemão receba Onésimo de volta e no versículo 16 ele diz: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Veja, irmãos, o próprio apóstolo Paulo intercede em favor de Onésimo, e não apenas intercede, não apenas pede, irmãos, mas se compromete a devolver qualquer prejuízo que Onésimo porventura tivesse causado a Filemão. Veja, por exemplo, o versículo 18, ele diz: e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Veja o quanto Paulo estava comprometido com aquela reconciliação, a ponto de Paulo dizer: olha, Filemão, se Onésimo te causou algum prejuízo, se ele defraudou alguma coisa sua, põe na minha conta, eu vou pagar a dívida de Onésimo. Veja, irmãos, Paulo queria que aqueles irmãos se reconciliassem e vivessem em amor. Paulo queria que Filemão demonstrasse a bondade para com aquele homem arrependido. Paulo encoraja Filemão a agir com Onésimo da mesma forma como o pai agiu com o filho pródigo, perdoando apesar dos seus pecados. Mais do que isso, irmãos, essa carta é direcionada a Filemão especificamente, mas ela deveria ser lida, os próximos versículos vão indicar isso, ela deveria ser lida por toda a igreja. Então veja, Paulo também está ensinando, irmãos, algo aqui a toda a igreja dos Colossenses. Nós também estamos diante de um desafio muito parecido com esse de Filemão. Nós também nos rebelamos contra o nosso Deus, nós também temos cometido pecados terríveis contra Deus, e Ele, mesmo assim, nos perdoa sem merecermos de igual modo. É isso que Paulo está ensinando. Nós devemos perdoar aqueles que cometem algum pecado contra nós. Muito embora, irmãos, essa carta seja de caráter pessoal, como eu já disse, ela trata de um assunto que não era particular. Provavelmente outros crentes ali também possuíam escravos. Pelo menos os mais abastados provavelmente possuíam alguns escravos. Então veja, essa história de Filemão, esse episódio de Filemão e Onésimo e essa lição de reconciliação serviria para a edificação dos outros irmãos. A igreja estava inserida num contexto, na época, em que era comum ter escravos, e Paulo aproveita essa oportunidade para trazer uma lição para aqueles irmãos. E o pedido de Paulo, irmãos, para que Filemão recebesse Onésimo de volta, era no mínimo fascinante. Porque pela lei da época, pela lei civil daquela época, o escravo que fugisse e roubasse o seu senhor, poderia, quando se fosse pego, poderia ser punido. Filemão poderia muito bem punir Onésimo, castigá-lo, a depender do caso, irmãos, ele poderia até mesmo executar, matar a Onésimo. Mas ao que tudo indica, irmãos, Filemão atende esse pedido de Paulo. Filemão recebe Onésimo, não mais como um escravo, não mais como um devedor, mas sim como um irmão caríssimo em Cristo. Certamente, o texto não vai dizer, a carta termina sem dizer se Filemão obedeceu o pedido de Paulo aqui, mas a maioria dos estudiosos entendem, irmãos, que certamente Filemão foi agir de forma positiva ao que Paulo pede dele aqui
nesta carta. Filemão, irmãos, ele era um membro importante, um membro proeminente da igreja em Colossos e um exemplo de piedade para outros cristãos daquela mesma comunidade. Estes primeiros versículos expressam o cuidado que ele tinha com a igreja do Senhor, com o bem-estar da comunidade da qual ele fazia parte. Seu testemunho encorajava, animava outros irmãos. Até mesmo o apóstolo Paulo era reanimado na prisão ao saber sobre o testemunho de Filemão. Então, irmãos, antes de Paulo fazer o pedido propriamente dito a Filemão, isso vai acontecer do versículo 8 em diante, onde Paulo começa de forma mais específica interceder em favor de Onésimo. Ele dedica esses 7 primeiros versículos para elogiar a Filemão, para falar do seu caráter, do seu exemplo. Veja, aqui nós temos, irmãos, o modelo de alguém que perdoa, o exemplo de alguém que está preocupado com o bem-estar da igreja. Nós temos aqui um homem que é elogiado, reconhecido por seus atributos, pelas coisas que ele fez, que ele fazia pelo reino de Deus, pelo bem-estar da igreja do Senhor. E tudo isso, irmãos, prepara o cenário para que a gente possa entender o restante da epístola. Em primeiro lugar, irmãos, nós vamos ver aí nos versículos 1 a 3, que Filemão, ele era alguém que se preocupava com o bem-estar da igreja, a ponto de dedicar a sua própria casa ao serviço cultico. Ele era alguém que dedicava o seu próprio lar ao reino de Deus. Os versículos 1 ao 3 dizem: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro nas lutas, veja agora, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 3 primeiros versículos, irmãos, são aquelas palavras de saudação que Paulo faz em muitas outras cartas. Ele começa saudando os irmãos, se apresentando, assinando a sua carta, falando do seu ministério apostólico, da autoridade que Cristo lhe deu como um dos líderes da igreja. Era bem comum que Paulo fizesse esses tipos de saudações, assim como as bênçãos no final da carta. Esta carta, por exemplo, também tem essa bênção bastante característica aí no versículo 25. Depois que Paulo se despede, manda saudações, ele traz ali a bênção dos apóstolos. No entanto, irmãos, o que nós temos aqui não é só uma saudação. Não é só Paulo cumprimentando Filemão e os outros irmãos. Tem bastante informação aqui que serve para a nossa meditação. Atenção, irmãos, para a primeira frase que Paulo diz aí no versículo 1. Ele diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, isso aqui é muito interessante, porque Paulo ele se coloca aqui como um escravo de Jesus. Ele se apresenta assim: Filemão, eu sou Paulo, sou escravo de Jesus, sou prisioneiro de Jesus. Jesus é o meu dono. Ele é quem decide tudo o que deve acontecer comigo. Veja, irmãos, como isso tem tudo a ver com o que Paulo vai tratar na carta. Paulo vai tratar do problema entre um senhor e um escravo. E ele diz: olha, eu sou escravo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Irmãos, há várias maneiras de nós olharmos para essa frase do apóstolo Paulo. A primeira forma é lê-la no seu sentido literal. Quando Paulo diz Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele está falando algo literal aqui. Ele de fato estava preso. Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta a Filemão. Ele estava preso muito provavelmente em Roma. E também, irmãos, isso deve ser visto como uma referência à sua servidão a Jesus, como já foi dito aqui. Ou seja, Paulo está acorrentado a Cristo. Paulo pertence a Cristo. Seu dever é cumprir a vontade de Cristo. E um comentarista bíblico chamado William Hendrickson diz que não foi em vão que Paulo citou aqui a sua prisão. Veja, Paulo poderia dizer: saudações, Filemão, eu tenho um pedido para te fazer. Ele não precisava dizer que estava preso. Mas o William Hendrickson vai comentar, irmãos, que quando Paulo diz: olha, eu sou um prisioneiro de Cristo Jesus, talvez ele tivesse aqui uma segunda intenção. O comentarista diz: a menção de si mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo é também cheia de tato. Provavelmente Paulo estava insinuando: comparado ao sacrifício que eu estou fazendo, não é fácil o favor que eu estou lhe pedindo. Paulo está dizendo: olha, eu não estou te pedindo algo que eu também não esteja disposto a cumprir, a viver. Veja, eu também sou um prisioneiro de Cristo Jesus. E aí, baseado nisso, ele faz a sua solicitação: olha, Filemão, perdoe Onésimo. Mas há também, irmãos, apesar desse pedido, apesar dessa insinuação, provavelmente Paulo esteja fazendo isso aqui, há também um tom de alegria nesta saudação. Paulo, ele começa a sua carta sendo grato, elogiando, reconhecendo as virtudes deste servo de Deus. Paulo está elogiando, irmãos, o testemunho de Filemão. Filemão era um homem que estava compromissado com a causa do Evangelho. Pelo fato, irmãos, dele fazer, inicialmente aí nós vemos isso no versículo 2, ele fazia da sua casa a igreja. Nós sabemos que naquela época a igreja primitiva se reunia de casa em casa. Era na casa dos crentes que o povo de Deus se reunia. Os capítulos ali, os primeiros capítulos de Atos vão nos trazer essa informação. Irmãos, no caso da cidade de Colossos, a casa onde era o local de culto, a casa onde era a igreja, por assim dizer, era a casa de Filemão e da sua família. Aí nós vemos referência a duas pessoas, Áfia e Arquipo. Provavelmente sua esposa, seu filho, seu primeiro filho, não sabemos. Provavelmente seja ali membros da sua família. E aqui, irmãos, nós vemos que a hospitalidade de Filemão revela o seu cuidado com o bem-estar da igreja. Filemão é chamado aqui por Paulo de colaborador.
Veja, ele é alguém que coopera para o serviço do reino de Deus. E aqui nós podemos ver isso na prática. Não apenas a sua vida estava a serviço do Evangelho. Ele não dedicava não apenas os seus dons e talentos, mas também as suas posses, a sua casa, os seus bens. Tudo indica que Filemão era um homem rico. Se ele tinha escravos, certamente ele era alguém de muitas posses. Se ele podia acomodar os irmãos na sua casa, certamente era uma casa boa, uma casa grande. Então veja, irmãos, não apenas o seu coração, não apenas a sua mente estava dedicada ao serviço do Senhor, mas também a sua própria casa, a sua própria intimidade, seus próprios bens. Irmãos, nós podemos ser tentados a pensar, não, essa era uma questão de contexto. O povo só se reunia na casa dele porque não tinha outro jeito. Não tinha templo, como nós temos templos hoje dedicados ao serviço do Senhor. Mas, irmãos, é muito mais do que isso. Tem aqui sim uma questão de contexto, de necessidade da época, mas há também, irmãos, um compromisso demonstrado aqui por esse servo do Senhor. Porque a pessoa deve estar realmente compromissada com a obra do Senhor, para dedicar a intimidade do seu próprio lar. Muitas vezes, irmãos, por causa dos nossos defeitos, dos nossos pecados, muitas vezes nós queremos esconder da igreja quem nós somos dentro de casa, os pecados que nós cometemos. Muitas pessoas não estão dispostas, e aqui se tratando de um colaborador, muitos líderes, muitos pastores, não estão dispostos a abrir a intimidade do seu lar para que os irmãos conheçam como é a sua vida comum no lar. Mas veja, Filemão, ele tinha esse compromisso. Ele trazia a igreja para dentro da sua própria casa. Por isso é muito mais, irmãos, do que uma questão de necessidade. É um compromisso com a obra do Senhor. Não apenas Filemão, irmãos, mas outros crentes também são mencionados de forma honrosa na Bíblia, por terem ofertado os seus próprios lares para que o povo de Deus pudesse se reunir e adorar o Senhor. Por exemplo, em Jerusalém, Atos 12:12, vai dizer que muitos se achavam reunidos e oravam na casa de Maria, mãe de João Marcos. Lídia, ela convidou bondosamente Paulo, Silas, Timóteo e Lucas a usarem a casa dela como sede do trabalho missionário. Isso está escrito lá em Atos 16, versículo 15 e versículo 40. Onde quer que Áquila e Priscila fossem, eles recebiam tanto quanto possível adoradores em sua casa. Tanto em Éfeso, 1 Coríntios 16, 19, como em Roma, Romanos 16, do 3 ao 5, havia ali uma igreja na casa deles. Laodiceia também havia uma casa-igreja, Colossenses 4, 15. E igualmente, irmãos, em Corinto, na casa de um homem chamado Gaio, Romanos 16, 23. Veja, irmãos, muitos crentes são citados na Bíblia e nós podemos ser edificados com o seu testemunho por essa atitude de dedicar o seu lar à casa do Senhor. Veja, irmãos, isso é muito mais do que uma questão de contexto, porque mesmo tendo os nossos templos hoje, nós nos reunimos nas casas dos nossos irmãos. Nós estamos aí no mês de maio, mês da família, mês em que várias igrejas presbiterianas fazem cultos nos lares. E muitos irmãos abrem de bom coração as suas casas para receber o povo de Deus, receber a igreja do Senhor, proclamar o evangelho ali no seu lar, aos seus vizinhos. Veja, é mais do que uma questão de necessidade, porque hoje nós temos templo, nós temos prédios dedicados a esse serviço, mas mesmo assim nós visitamos uns aos outros, nós visitamos os irmãos que não podem ir à igreja, nós levamos o sacramento àqueles que estão acamados, debilitados, não podem estar presentes na congregação. Veja, irmãos, mesmo não tendo uma necessidade hoje, os crentes se reúnem nas casas uns dos outros. E isso é bênção, isso é uma característica também do povo de Deus, da família na fé. Irmãos, nós devemos viver assim, neste mesmo modelo demonstrado pelos cristãos primitivos e que está sendo representado aqui por Filemão. Mesmo vivendo num contexto diferente, onde temos os nossos templos, temos os nossos prédios dedicados ao ajuntamento, nós precisamos aprender a hospitalidade, a fraternidade, a comunhão. Hospitalidade, irmãos, é uma das marcas mais importantes do cristão. Nós somos uma família, somos membros do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Assim como Cristo doou a sua vida por nós, nós devemos nos doar uns aos outros. É como se a minha casa fosse a casa dos irmãos, e a casa dos irmãos fossem também a minha casa. Nós somos uma família, todos os irmãos, todos os santos da nossa igreja são bem-vindos em nosso lar, pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. Então veja, deve haver um convívio harmonioso entre os crentes, deve haver hospitalidade entre o povo de Deus. Filemão nos mostra esse exemplo aqui a ser seguido. Filemão nos mostra este exemplo porque ele está imitando a Jesus. Veja, ele acolhe o povo de Deus em seu lar, assim como Cristo nos acolhe também no seio da sua família. Cristo nos adota e por isso nós fazemos parte agora da família de Deus. Veja, irmãos, em Cristo nós somos reunidos. Veja, nós que somos pessoas diferentes, crescidas em contextos diferentes, em situações diferentes, temos cada uma posição diferente na sociedade, mas mesmo assim, quando nós estamos juntos, somos um único povo. Somos uma única família. Isso é um reflexo, irmão, do que acontecerá também na eternidade. O céu será habitado, a nova criação será habitada também por povos de todas as tribos, raças, línguas e nações. Uma única família, um único povo, mas um povo diversificado. Nós devemos, irmãos, agir assim porque isso reflete a forma como nós viveremos na eternidade. E por último, irmãos, além de
Filemão dedicar a sua casa ao serviço do Senhor, esse testemunho dele, essas atitudes dele, essa fé, essa comunhão, esse amor de Filemão animava o povo de Deus. As pessoas olhavam para Filemão, a forma como ele tratava os crentes, a forma como ele se preocupava com a saúde da igreja, e eram edificadas, reanimadas com o seu testemunho. Olha o que diz os versículos 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Veja, não era só a casa de Filemão que acomodava os crentes, como também o seu testemunho era uma fonte de ânimo, de encorajamento, de fortalecimento, de influência para os seus irmãos em Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, não escreve essa carta apenas para fazer um pedido a Filemão. Obviamente, o objetivo principal era que Filemão se reconciliasse com Onésimo. Mas não era só para isso. Paulo aproveita, irmãos, para elogiar a forma como Filemão tem demonstrado compromisso com a obra do Senhor. Veja a importância, irmãos, de nós elogiarmos, reconhecermos as virtudes dos nossos irmãos, a forma como Deus tem agido, tem abençoado, tem transformado os nossos irmãos na fé. Paulo dedica aqui as primeiras palavras da sua carta para reconhecer a bênção que Filemão tem sido para o povo de Deus. É claro, irmãos, que nós não devemos nos prender a isso, a elogios. Não deve ser isso que deve mover o nosso trabalho. Nós devemos fazer a obra de Deus, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que não ganhemos nenhum aplauso, tapinha nas costas. Mas veja, apesar disso, nós somos ensinados aqui, irmãos, a elogiar aqueles que estão se disponibilizando, se desprendendo, às vezes se sacrificando pela obra do Senhor. Não é pecado, não há mal nenhum em nós olharmos para algum irmão e agradecermos a ele por algo bom que ele tem feito. Embora isso seja uma obrigação, embora isso deva ser feito independente de qualquer situação, nós devemos, irmãos, porque isso edifica. O elogio, quando bem feito, quando feito da forma correta, é edificante, é animador. O apóstolo Paulo nos mostra isso aqui. A fé, o amor e a comunhão de Filemão foi o motivo de Paulo orar a Deus em gratidão. Olha o que ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo diz que sempre lembrava de Filemão quando estava fazendo orações de gratidão a Deus. Essa, irmãos, é uma característica que não pode faltar nos líderes da nossa igreja. Eu falo isso porque Filemão era um colaborador, uma espécie de liderança ali entre os colossenses. Aqueles a quem Deus escolheu, irmãos, para conduzir o povo de Deus devem ser homens fiéis, homens de fé, homens que demonstram amor aos seus irmãos, homens que amam não apenas a Deus, mas o povo de Deus. Quantos e quantos irmãos, pastores, presbíteros, lideranças de uma forma geral, infelizmente, dizem ter um compromisso com o Senhor, dizem amar o Senhor e estar compromissados com a sua obra, mas não tem nenhum tipo de vínculo com o povo de Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus sem amar o povo de Deus. Eu não posso, irmãos, dizer que amo a Deus sem amar você. Não faz sentido, não faz o menor sentido. Paulo nos mostra isso aqui. Mas também, irmãos, isso não é uma lição só para a liderança, não. Apesar de Filemão ser aqui um colaborador com Paulo e outros obreiros também, isso serve, irmãos, para toda a igreja. Para toda a igreja. É bem verdade que às vezes o relacionamento entre os irmãos se torna difícil. É difícil porque a igreja é feita de pessoas imperfeitas, pessoas que pecam. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo nós muitas vezes não indo com a cara muito daquele irmão ou daquela irmã, ou às vezes por termos alguma discordância ou alguma intriga com algum irmão em algum dado momento, isso não deve, irmãos, permanecer em nosso meio. Nós não devemos escolher na igreja quem nós queremos amar. Nós devemos amar todo o povo de Deus. O falecido pastor batista, Dr. Russell Shedd, ele escreveu uma frase que diz assim: amor é muito mais que sentimento subjetivo. Nós cristãos devemos amar como Cristo nos amou, e um amor que se estende a todas as pessoas, mesmo as de quem não gostamos. Somos chamados a amar todos os santos, isto é, todos os que são de Deus, não importa a situação social, econômica ou racial. Veja, irmãos, lembremos que Cristo nos disse para amar até mesmo os nossos inimigos. Quem dirá os nossos irmãos na fé, não é verdade? Se nós devemos amar aqueles que nos odeiam, se nós devemos amar aqueles que odeiam a nossa fé, se nós devemos amar essas pessoas, irmãos, quem dirá os nossos irmãos? Nós devemos amar a eles mesmo que eles não concordem muitas vezes com o nosso pensamento, mesmo que em algum momento nós discordamos ou até mesmo brigamos. Veja, a igreja não é feita de pessoas perfeitinhas. Veja, nós temos aqui Paulo tratando um problema entre dois irmãos. Paulo tratando aqui um caso terrível. Um homem que tinha um funcionário que fugiu dele, roubou ele, e Paulo diz: olha, Filemão, você tem que amar esse cara, porque ele não é mais o mesmo. Agora ele é crente. Paulo vai mostrar isso a partir do verso 8, quando ele vai dizer que Onésimo agora era um filho na fé, né? Um homem que ele mesmo gerou ali na prisão. Paulo agradece a Deus em oração, irmãos, porque sabe que Filemão expressava sua fé em termos concretos, e não apenas
de palavra, não da boca para fora. Paulo estava ciente, olha o que diz o versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e com todos os santos. Veja essa frase de Paulo, estando ciente, ou seja, tendo conhecimento. Isso parece indicar, irmãos, que as pessoas falavam de Filemão, que Paulo recebeu notícias dele. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, eu fiquei sabendo do teu amor, eu fiquei sabendo do seu compromisso com Jesus e com o povo dele. Provavelmente, irmãos, ele recebeu essas boas notícias a respeito de Filemão e de como seu amor era demonstrado na prática. É possível que a reputação de Filemão tenha encorajado a Paulo a pedir algo tão difícil como o que nós vemos aqui. Veja, nós não sabemos, aqui só conjecturando, mas Paulo poderia ter pensado, eu vou pedir algo difícil a Filemão. Né? Ele deveria ter pensado o quão complicado seria pedir aquilo, pedir para que Filemão perdoasse um ladrão fugitivo. Mas ele se baseia no fato de que ele ouviu dizer que Filemão é um homem que se preocupa com a igreja, que Filemão é um homem que demonstra amor, fé, comunhão. Provavelmente isso, irmãos, foi algo que encorajou Paulo a fazer esse pedido tão intenso. A fé, o amor na vida de Filemão, irmãos, não foi simplesmente um recurso para enriquecer a sua própria vida. Veja, não eram atributos que ele desfrutava sozinho, eram bênçãos que ele transbordava na vida da igreja, na vida dos irmãos. Isso por si só é uma lição para nós, irmãos. Os dons que Deus me deu não são para mim, são para a igreja, são para os irmãos. Os dons que Deus deu a cada um dos irmãos não são para vocês, são para que nós possamos compartilhar de forma recíproca, amorosa com os nossos irmãos. Paulo mostra isso aqui através do exemplo de Filemão. Comunhão dessa qualidade, irmãos, faz com que a igreja seja muito diferente do que nós vemos lá fora do mundo. As sociedades, as comunidades mundanas, elas são baseadas, irmãos, em interesse próprio, em egoísmo. As pessoas, se necessário, atropelam uns aos outros para cumprir as suas próprias vontades. Na igreja não é assim. Na igreja, nós nos sacrificamos pelo bem do outro. Quantas e quantas vezes na igreja nós abrimos mão do nosso conforto para socorrer um irmão necessitado? Com o nosso tempo, com o nosso talento, com os bens que Deus nos deu, com o nosso dinheiro, com a nossa oração. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós muitas vezes abrimos mão do nosso descanso, daquele momento, único momento que a gente tinha para descansar, às vezes para socorrer um irmão, para ajudá-lo. Veja, irmãos, é isso que faz da igreja algo tão diferente. E é isso que impacta o mundo lá fora. As pessoas não estão acostumadas a ver uma comunidade que age dessa forma, como a igreja age. Consolidada pelo amor a Deus e pela solidariedade com os seus membros, a igreja local, irmãos, se torna uma amostra, como nós já dissemos aqui, de como a vida será na eternidade. É claro que a nossa harmonia, a nossa comunhão não é perfeita. É claro que não. Nós somos pecadores ainda. Mas quando nós, irmãos, entrarmos na nova criação, quando nós adentrarmos na vida eterna, a nossa comunhão, irmãos, será plena, será perfeita na presença de Deus. Até aqui Paulo ainda, como eu disse, não mencionou Onésimo. Ele ainda não fez o pedido. Ele vai fazer menção a Onésimo no versículo 10 em diante. Mas nesses poucos versículos, irmãos, nós já podemos ver que Paulo pintou um retrato de Filemão. Falou um pouco sobre o seu caráter. E conhecer esse homem é fundamental para nós entendermos o restante da carta. É fundamental para nós também darmos graças a Deus, como Paulo fez. Paulo está dizendo, Filemão, a sua fé, o seu amor tem animado o povo de Deus. E para terminar, irmãos, quero fazer uma pergunta para a nossa meditação e aplicação. De onde Filemão tirava essas qualidades? Veja, Paulo elogia aqui, reconhece os seus atributos, o seu exemplo. Mas de onde vinham essas bênçãos, essas virtudes? A fonte principal, irmãos, é claro, é a graça de Deus, que por meio do Espírito Santo procura moldar o seu povo à imagem de Cristo. Filemão aqui não é alguém que é bom em si mesmo. Ele é bom porque ele está agindo aqui imitando a Cristo. As suas atitudes aqui é de alguém que imita a Jesus. Na verdade, irmãos, toda a carta de Paulo a Filemão demonstra o Evangelho em ações, em atitudes. Paulo não vai pregar o Evangelho aqui em Filemão como ele prega em outras cartas, como Efésios, Romanos, explicando passo a passo a doutrina da salvação. Não, aqui ele vai mostrar através da atitude dos irmãos. À medida em que Deus trabalha em nós, nos tornamos menos de nós mesmos e mais de Cristo. Quem demonstrou maior amor do que Filemão foi Cristo. Quem demonstrou maior amor, comunhão, a dedicação ao povo de Deus do que Filemão certamente foi Cristo. Essas qualidades de Filemão, ressaltadas e elogiadas por Paulo aqui, são um reflexo da obra do nosso Senhor e Redentor, Jesus Cristo. Filemão estava imitando Jesus e nós também devemos imitá-lo. Assim como Jesus entregou a sua vida em resgate de muitos, nós devemos nos sacrificar pelo bem-estar dos nossos irmãos. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, nós também devemos perdoar os pecados daqueles que nos ofendem. Assim como Jesus nos hospedou em seu coração, em sua família, em sua morada eterna, nós também devemos ter um lugar em nosso coração para todo o povo de Deus. Amém, irmãos? Talvez em algum momento nós vamos nos deparar com situações como essa. Talvez haverá momentos em que nós havemos de lidar com situações complicadas como essa que o apóstolo Paulo tratou. E diante dessas situações,
nossa atitude deve refletir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie para nós colocarmos em prática tudo isso que nós acabamos de ler na Santa Escritura. Vamos orar, irmãos?